Agora sim, recebendo aqui no estúdio, Samantha Silva, editora e jornalista do Jornal o Dia. Bom dia. Bom dia, muito obrigada mais uma vez pelo convite. E hoje a gente vem falar aí da divulgação da nova pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, né? Debruçou-se aí, o que você achou de interessante aí nos dados? Eu tenho algumas anotações aqui, Vamos ouvir a Samantha Silva do Jornal o Dia primeiro. Primeiro vamos falar do Jornal o Dia, né? Os endereços do Jornal o Dia, o portal Jornal o Dia. Além do jornal impresso, né? O Dia tá no Instagram, @o Dia Marília. O portal também oficial, www.odiademarília.com.br. O Facebook também é o Dia de Marília. Então tá bem fácil, é só digitar o Dia de Marília que com certeza vai aparecer. E é claro que a gente entrou rápido divulgando, tanto nas redes sociais do Dia quanto da Jovem Pan Marília, assim que a gente teve acesso. Foi no início da manhã de ontem? Foi ontem de manhã mesmo que saiu. Acho que o Instituto Paraná Pesquisas publicou mais ou menos umas 9 horas da manhã. A notícia no site, onde a gente já também... Mas já veio com a logo da Jovem Pan, vamos explicar. Isso foi da Jovem Pan São Paulo, né? Foi uma ação conjunta do Paraná Pesquisa, Universo Online, UOL, Jovem Pan São Paulo, Jovem Pan Brasil. Mais alguém que participou? E é importante falar isso, quem contratou, né? Foram os veículos que contrataram, o próprio Paraná Pesquisa, né, que fez essa pesquisa. O próprio Paraná Pesquisa consta lá como o contratante e o pagante, né? E, se não me engano, foi uma rodada em 30 cidades do Brasil, né? E legal ter Marília inserida nessa rodada de pesquisas do Paraná Pesquisa em todo o Brasil, né? O legal que também já é a segunda pesquisa, então já dá para, inclusive, fazer essa comparação, né? Entre uma e outra, né? Entre uma e outra. Só a título de curiosidade, daqui a pouco começa o debate na Rede TV para a Prefeitura de São Paulo. E não é meme, não. As cadeiras foram parafusadas ao chão. Todas pregadas. Para evitar. Parece que foram liberados capacetes também para participantes. Né? Não, capacete é brincadeira, mas foi autorizada a entrada de um segurança por candidato no estúdio da rede. Olha que situação que estamos chegando, né? E as cadeiras, é verdade, foram parafusadas. Inclusive, um dado especial que na Jovem Pan Brasil, agora há pouco, quem trouxe foi José Maria Trindade, que ele não sabia, agora ele descobriu. No Congresso Nacional e no Senado, todas as mesas e cadeiras são parafusadas. Você vê que é a situação do presídio, né? A situação agora, ele sabe por que todas as cadeiras do plenário do Senado e da Câmara dos Deputados em Brasília também são parafusadas ao chão. Então agora ele descobriu o motivo, graças ao Datena, né? Mas 2h20 eles vão estar, e a presença confirmada de todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo. E também começa a rodada agora, né? Pra gente saber o que aconteceu, o efeito cadeira. Paraná Pesquisa, se não me engano, na quinta-feira. Datafolha tem pesquisa programada para a cidade de São Paulo também, divulgação. Começam, não sei se é hoje ou amanhã, 3 institutos nacionais aí, em sequência, divulgando pesquisas na cidade de São Paulo, que a gente vai saber o efeito aí da cadeirada da Atena no Pablo Marçal. Quase que eu falei Vital aqui. Pablo Marçal. Mas vamos lá agora a nossa cidade de Marília. Quais os destaques, Samantha Silva, dessa segunda pesquisa Paraná Pesquisa, registrada no STE, Supremo Tribunal Eleitoral, sob o número SP 02549/2024, vendo o cenário aqui, trazendo o cenário eleitoral na cidade de Marília. O principal, né? Acho que o Vinícius continua o favorito, com certeza, com 50,8%, né, das intenções de votos quando a pesquisa é estimulada. Então, acho que é interessante a gente também colocar essa diferenciação, né? Eles fazem a pesquisa espontânea, para o ouvinte entender, que é sem falar nenhum nome de candidato. Chega e pergunta, né? 700 pessoas foram pesquisadas. 710 pessoas. Teve, então, a primeira pesquisa em julho e teve agora em setembro. As duas mantiveram ali os mesmos critérios, né? 710 pessoas, 95% de confiança. Vamos passar um geral dessa pesquisa e depois a gente faz a comparação, pode ser? Pode ser. Os números dessa pesquisa agora. Dessa pesquisa, na estimulada, então, quem não sabe ou não respondeu, está em 5,8%. Nulo ou branco é 9,4%.
O Vinícius em primeiro lugar, com 50,8% das intenções de votos. O Garcia da Radassa, 13,7%. O Ricardo Mustafa, 11%. O João Pinheiro, 5,4%. A Nayara Mazzini, 3,2%. E a Lilian, do PCO, 0,7%. Então, você pega aqui, ele subiu mais quando comparado à primeira pesquisa para a pesquisa, ele subiu mais quase 6 pontos, né? Agora, o que impressiona aqui é que a soma dos candidatos, do Garcia Radassa, Ricardinho Mustafa, João Pinheiro, Nayara Mazzini e Lilian Miranda, dá mais ou menos a metade das intenções, né? Em 2016, quando o Vinícius ganhou a disputa pela prefeitura de Marília, a soma, ele ficou um pouco acima da soma dos demais candidatos. Somados todos, ele ainda fazia mais votos. Agora aqui está impressionando, porque a soma de todos chega perto da metade das intenções de votos do Vinícius. Porque se pega 13 mais 11 mais 5 mais 3 mais 0,7, né? Em relação aos 50,8. Aqui não é 50,8, se a gente calcular os votos válidos, você chega a quase 60%. Isso dá algo assim, acima de 70 mil votos na cidade de Marília. Então, é muito interessante. Não sei se vai ter mais uma rodada ainda. Está prevista mais uma rodada até a eleição, será? Da Paraná Pesquisa? Não vou saber dizer. Pode ser que venha mais uma. São números impressionantes, porque, repito, esse 50,8%, na verdade, quando você tira brancos, nulos e vai para os votos válidos, batem ali na casa dos 62%, 63% dos votos válidos, né? E a gente estaria falando em algo acima dos 70 mil votos na cidade de Marília. Podemos estar próximo de um novo recorde em termos de votação absoluta na cidade de Marília. Mas outros pontos aí que você destaca, Samanta Silva? Então, esses são os números da pesquisa estimulada, quando os licenciadores ali apresentam os nomes dos candidatos, né? E, ao contrário disso, tem a espontânea, onde não são apresentados, né, nenhuma candidatura. E aí os números mudam um pouquinho, né? Não sabe, não respondeu, já sobe para 49,4%. Não vai votar em ninguém, ou branco ou nulo, 9,3%. Isso é que mantém parecido, né? A questão dos votos nulos brancos na estimulada e na espontânea, próximo aí da casa dos 9,4%. Praticamente igual, né? O Vinícius fica com 27,7%, o Garcia 5,4%, o Ricardinho 4,5%, o João Pinheiro 2,1% e a Nayara 0,8%. Isso quando é espontâneo. Isso quando é espontâneo. Quando não é apresentado nenhum cartão, né? Não estimula o eleitor, só simplesmente pergunta em quem ele vai votar. Sim, já tem que ter na cabeça ali o nome de alguém, pelo menos, né? E aí, proporcionalmente, mantém o que é estimulada, se você pegar os percentuais, né? Por exemplo, o Garcia da Radassa, na estimulada ele tem 13,7%, na espontânea ele cai para 5%, né? 5,4%, Então, se você pegar os percentuais ali do Vinícius, de 50,8% para 27%, do Ricardinho Mustafa, que tem 11% na estimulada, aí ele cai para 4,5%. 4,5%, Então você pega o proporcional, é parecido. A proporção é parecida. Quem perde um pouco mais proporcionalmente é a Nayara, você percebeu? Que ela de 3 pontos, ela cai para 1/5 só. Para 0,8, né? Sinal que não está havendo um recall da marca dela, não está tendo um fortalecimento da marca dela no processo eleitoral, mas a gente fala sobre isso já já. Mais algum dado interessante, Samanta Silva? Depois a gente... Todos, né? Porque uma pesquisa como essa, ela é toda interessante, né? Muito legal, né? Eu também acho que seria legal todo mundo acessar o site e baixar a pesquisa e analisar os números, que você vai ficar um bom tempo ali dando uma olhada. Tem também uma parte, Giroto, que é a da rejeição estimulada, né? Isso é legal. Que também é legal de analisar. Na pré-campanha, a questão da rejeição é fundamental. Agora você começa a ter o 50-50, né? Você começa, através da rejeição, a ver o teto de cada um, né? Isso desde a pré-campanha. Mas na pré-campanha, como o voto não está maduro ainda, mais importante do que a intenção, às vezes até a rejeição. Agora não, como já está chegando na reta final,
o voto já está mais maduro, né? Mas é sempre interessante olhar a rejeição, que é o teto, né? Se conseguir todo mundo que não considera insuportável o candidato, né? Qual o teto que cada um tem, ou a margem de crescimento que cada um tem até o dia 6 de outubro. Quer falar depois do intervalo? Pode ser. Que eu já fico curiosidade para as pessoas voltarem e já descobrir como está o nível de rejeição do candidato. Uma coisa que eu achei interessante, que eu vou dar um spoilerzinho já também, aquilo que eu venho falando desde o início aqui, que é a questão da avenida congestionada da direita e a avenida livre da esquerda. Você vê aqui que, em termos de eleição presidencial, né, que o presidente Lula teve algo em torno de 22% na cidade, e a própria Paraná Pesquisa, em sua primeira edição, trouxe ali a avaliação do governo federal e governo estadual. E o governo Lula tem a aprovação de 30% na cidade de Marília, 30%. Mas quem representa a sua candidatura está com 3,2% na cidade. E na esfera da direita, os candidatos de centro-direita estão com quase 80% das intenções. Então tem uma balança desproporcional. Eu quero falar um pouco sobre isso após um rápido intervalo comercial. 8h21. Repita. 8h21. Essa meia hora do Jornal da PAN é um oferecimento PPA nos 4 cantos do Brasil. A gente continua no YouTube já. Nós prometemos falar também da Câmara dos Vereadores. Verdade. A gente pode até projetar a própria Paraná Pesquisa como que fica a composição da Câmara Municipal. Claro, uma conta proporcional, uma conta em tese até um pouco burra, vamos dizer assim, porque a eleição proporcional é uma eleição à parte, diferente da eleição ao Executivo, mas nos dá já uma sinalização em termos aí de potencial decomposição da futura Câmara Municipal de Marília, e a gente prometeu dar uma diferenciação especial à Câmara pela sua importância, e normalmente ela fica eclipsada, né? A gente foca tanto na eleição para prefeito e deixa correr solto a eleição da Câmara Municipal. Vamos tentar corrigir um pouquinho isso nessa cobertura da Jovem Pan, trazendo também a eleição para a Câmara Municipal de Marília. Isso, a gente continua no YouTube Jovem Pan. Bom, tem 305 candidatos a vereadores. Imagina 305. 305. O que vai sair nessa... 17 vagas, 17 cadeiras. Aumentaram, né? Você já tem renovação de 3, né, garantidas? 3 já estão fora, Atual com certeza. 13, né? Atual 13. É verdade, os que são candidatos não. Então, 10 concorrem, né, à reeleição. Aí fica redondo, ficou fácil a conta, né? Desses 10 aí, eu lhe digo que 30 a 40, 3 a 4 que voltam e 6 a 7 que rodam, hein? Nossa, na 4 eleição. ainda volta? Eu acho muito. 3 a 4 voltam. Sinceramente. E aí você tem 6 a 7, uma renovação alta. Uma renovação alta. Claro que você já tem aí da atual Câmara de 13, né? Atual Câmara de 13 vereadores, o Rogerinho, que é candidato a vice, o Eduardo Nascimento, que é candidato a vice do Radassa, né? E o Júnior Moraes, que vai ser candidato lá em Alvinlândia, né, a prefeitura. Então, 3 que não disputam a reeleição, então uma renovação de 3. Mas se calcular os 10 que ficam, você ter aí 70%, em números absolutos vai bater na casa dos 80 se isso acontecer. Porque você tem que calcular os 3 também que não voltaram, porque, né, é renovação. Olha, não importa que não estão disputando, é renovação. Sim. Então a gente pode ter uma renovação recorde na Câmara Municipal de Marília, sim. Fruto muito provavelmente do descontentamento da população com a postura da Câmara durante esses 8 anos e mais notadamente esses 4 anos finais aí da era Daniel Alonso. Um rápido intervalo também aqui no YouTube, a gente volta já. Jornal da PAN, recebendo hoje Samanta Silva, editora e jornalista do Jornal O Dia, trazendo pra gente um panorama aí sobre a última pesquisa, Paraná Pesquisa. É importante sempre a gente passar os dados técnicos da pesquisa, da Paraná Pesquisa, principalmente em relação ao registro no STE, Supremo Tribunal Eleitoral, e também a pesquisa que foi feita pela própria Paraná Pesquisa e divulgada num pool com a Jovem Pan Brasil, Universo Online, UOL. Mais alguém participou? O Jornal do Povo, né? Gazeta do Povo, né? Gazeta do Povo também participando. Se não me engano, foram mais de 20 cidades no Brasil e para nós aqui, felizmente, Marília inserida, para termos esses dados, né, do Paraná Pesquisa, que hoje está entre os 3, 4 principais institutos aí do Brasil, tanto que nessa semana Paraná Pesquisa é um dos que traz
novas informações sobre a corrida na cidade de São Paulo após a cadeirada do Datena, os efeitos dessa cadeirada. Datafolha também traz pesquisa em São Paulo, Paraná Pesquisa e mais 2 institutos também devem trazer dados atualizados na corrida da Prefeitura da cidade de São Paulo, que daqui a pouquinho abre na Rede TV. Imagina a expectativa que está de audiência aí para a Rede TV, hein? É que horário um pouco ingrato, né? Esse horário matinal para um debate, né? Começa agora, se não me engano, por volta das 10 horas, 10h20, e vai até 1 da tarde o debate na Rede TV. Mas, infelizmente, é uma agressão, né? A gente não pode deixar de falar isso. Mas, claro que muita expectativa para uma volta à arena do Marçal com o Datena no mesmo ambiente, no mesmo estúdio, né? E medidas de segurança, inclusive, não é meme, não. A Rede TV providenciou as cadeiras parafusadas. Para evitar novamente uma cadeirada entre os candidatos, e autorizou também o ingresso de um segurança por candidato dentro do estúdio. Isso e a repercussão internacional que deu para o Brasil, né? É muito triste. É negativo, né? E eu reclamei do nível do debate nosso aqui, dos candidatos a prefeito de Marília. No debate da Band, nem posso mais, né? Porque pelo menos não teve cadeirada, né? Não, é só apelidinho infantil mesmo. A gente espera que essa moda não pegue, né? Porque realmente é bem lamentável, né? Puxaram aí os dados técnicos da Paraná Pesquisa pra gente passar? O número da pesquisa, você disse? Não, os dados técnicos do TSE, da mais recente pesquisa aqui, divulgada pelo Paraná Pesquisa. Foi feita com 710 eleitores, né? O registro da pesquisa. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP 02549/2024, e a Samanta Silva, do Jornal O Dia, editora do Jornal O Dia, lembrou bem que ela fica à disposição, né? A pessoa pode abrir todo o corpo da pesquisa. A gente vai tentar trazer os principais dados aqui, análise, mas a pessoa, qualquer eleitor está à sua disposição no site do STE ali, do TRE também, né? Uhum. Você tem acesso a todos os dados dessa pesquisa, Paraná Pesquisa, divulgada ontem, né? Uma rodada, se não me engano, em 30 cidades, e que incluiu a cidade de Marília. Agora pela manhã, eu acompanhei o programa eleitoral gratuito da cidade de Marília e, tirando o próprio Vinícius, nenhum dos demais fez menção à pesquisa, né? Nem desdenhando, nem tentando descredibilizar a pesquisa no programa da manhã, e daria tempo de reação, né? Porque tiveram ontem até o final da tarde para produzir o programa de hoje cedo, né? Mas os demais candidatos, tirando o próprio Vinícius, que usou o conteúdo no seu programa eleitoral, os demais candidatos não citaram a pesquisa nos seus conteúdos no rádio pela manhã, no primeiro programa. Vamos ver se agora a hora do almoço é atualizado e eles citam alguma análise das candidaturas em relação à pesquisa. O que mais você achou interessante, Samanta Silva? Bom, eu acho que também uma das coisas mais interessantes é a avaliação do governo, né? Que eles fizeram esse questionamento na primeira pesquisa de julho e agora em setembro voltaram a fazer. E eu já vou trazer aqui os dados direto, né? Então, 1,8% da população acredita que o governo Daniel Alonso é ótimo, 10,4% bom. Então, juntando esses dois, que é o que eles fazem, dá 12,2%, que é o considerado positivo, né? Regular, 24,5%. Ruim, 14,4%. Péssimo, 47,3%. Então, eles deixam regular separado, com 24,5%. E o de desaprovação negativo ali foi 61,7%, mas juntando tudo, fica aprovação 20,7%, desaprovação 76,1%. 76, a minha conta é mais pragmática. A minha conta é o que eu falei no bastidor aqui, antes de entrarmos no ar ao vivo. Na escola, ninguém coloca o regular como positivo. Ninguém chega, seu filho está sendo muito regular, parabéns. Ninguém fala isso na escola. Regular, na minha modesta opinião, ele entra como algo negativo. Mas quando você pega o péssimo, esse é o crasso, né? Olha o número do quase 50% da população no péssimo. Que é o péssimo, tipo assim, horrível, horripilante, né?
pior, a gente fala aqui, pior da história, e para 47% da população tá nisso, né? Eu coloco, se você colocar o regular como algo negativo, ele chega na casa dos 88% de rejeição, colocando o regular. E aí eu pergunto para quem está na audiência, quando que regular foi tido como algo positivo, né? O regular, no máximo, é um sofrível ali, passou de ano, passou raspando. No máximo é isso, né? Mas nunca objeto de elogio. Eu nunca vi um texto enaltecendo alguém, um discurso enaltecendo, falando assim, você é muito... Talvez em maratonista, né? Ou em rally de regularidade, né? Que aí a regularidade é algo positivo, mas são exceções que confirmam a regra. Normalmente regular, a percepção da população quando fala regular não é algo bom. Talvez seja quem quer se manter isento e é regular, não tem opinião formada. Talvez. Não quer se expor não quer muito, se expor, né? Pode ser. Mas também não dá pra... Se a gente colocar o regular como negativo, chega à casa dos 88 e aí reflete mais ou menos a intenção de voto do candidato dele. Está na casa dos 11% ali, né? Se a gente colocar o regular como algo negativo, ele chega a 88% de rejeição na cidade de Marília. E aí, o contraponto também que é interessante, porque aí é técnico, aí é absoluto, né? Quanto que é o péssimo? O péssimo aqui na pesquisa de setembro, 47,3. Quanto que tem de ótimo? O ótimo, 1,8. Aí não tem como questionar, né? Aí não tem como questionar. Quando você pega a percepção da população. Quando fala em péssimo, quanto? Péssimo, 47,3. E ótimo? 1,8. 1,8, que na margem de erro pode ser até menos 2%. Aí a população da região chega e fala, é ruim mesmo. Até extrapola a cidade de Marília, né? Então, quer dizer, quando você pega o péssimo, que aí é muito cristalino isso, né? Péssimo, no imaginário da população, não tem como falar que péssimo é positivo, né? E quando você pega ótimo, não tem como falar que ótimo não é positivo, né? O péssimo, a diferença entre o péssimo na avaliação da gestão do Daniel Alonso, 47% para 1,8%. Né? Que é mais ou menos o cabidão de emprego, esse 1,8%, né? Quer dizer, nem quem está no cabidão está segurando muito aí a pecha de ótimo do atual governo da cidade de Marília, infelizmente, para o conjunto da nossa população. Mas são números técnicos aí da Paraná Pesquisa, que é a avaliação. Ela oscilou um pouco, né? Apesar de todo esse impacto de campanha que está sendo feito aí, ela oscilou positivamente 1%, né? Bem na margem de erro, né? Foi pouco. Ou seja, as pessoas já estão bem definidas, acredito eu, em quem eles vão votar, porque se não oscilou é porque não está adiantando, né? Não está mudando muito. Tanto que na última pesquisa tinha outros nomes que já não estão mais, né? Tinha o do Nascimento, por exemplo. Que aparecia como candidato. Aparecia como o Vico, o Vidotto. Que é um fato interessante, né? Um fato interessante que daqui a pouco a gente pode abordar, que é a questão da fusão do Eduardo Nascimento com o Radassa, né? E não mudou. Porque na pesquisa eles tinham 13, se não me engano, e 8. O Eduardo Nascimento aparecia em segundo, né? Na última pesquisa, na estimulada, né? Deixa eu só conferir aqui. O Nascimento estava com 1,5% na espontânea. E na estimulada? Na estimulada, 8,3%. 8,3%. E o Radassa aparecia com quanto? 12,4%, então. O Radassa já estava em segundo, então. Já estava em segundo. O Eduardo Nascimento desistiu e foi serviço do Radassa. Então, mas a soma deles dá quanto? Da 20,7%? 20,7%. Já na pesquisa, resulta no aumento de 5% do Radassa, né? Porque o Radassa foi para 13,7%, na verdade, né? 1%. Ele aumentou, que é a espontânea do Eduardo Nascimento, porque era 1% de espontâneo Eduardo e o Radassa aumentou 1%. E você vê que não mudou. Numa conta burra seria 20%, né? Se um tem 13 e outro tem 8, olha, que se juntam vão dar na casa dos 20%, 21%, né? Aumentou. Mas o eleitorado não faz esse movimento assim tão frio, né? O eleitorado às vezes gosta do Eduardo. A hora que vê o Eduardo indo pro Radassa, não significa que ele vai continuar apoiando o Eduardo como vice. Ele migrou para outros candidatos, né? Sim. No caso, em termos de crescimento, teve o do Ricardinho e do João também, né? O João teve um crescimento em relação à pesquisa anterior, né? O João Pinheiro. O João teve. O João, na primeira pesquisa estimulada, estava com 2,1%, né? E agora ele já aparece com 5,4%. Então, proporcionalmente falando, um dos que mais cresceu aí foi o João Pinheiro, né? Tá certo que tem uma margem de erro ainda aí, né? Que a gente pode lembrando que são 3,8, né? Pontos a margem de erro.
Para mais ou para menos. Mas ele subiu de 2 para 5,8? De 2,1 para 5,4. O Ricardinho Mustafa também teve um pouquinho fora da margem de erro, né? Um crescimento, né? O Ricardinho estava com 6,8 lá em julho e agora ele já aparece com 11. Então, quer dizer, um ponto acima da margem de erro, né? Porque quando está dentro da margem de erro, você fala assim, pode ser uma bolha, né? Está dentro da bolha ainda. Ele furou um pouco a bolha aí. Só que essa conta que é complicada é um fator talvez determinante para a candidatura do Ricardinho Mustafa, que quando você coloca o regular, 88% de rejeição ao governo Daniel Alonso. Talvez aí explique o fato dele não colocar muito o Daniel Alonso no material da sua campanha. Ele vai buscar a associação da sua imagem com N pessoas e evitando a associação. Só que Marília, nesse aspecto, ainda é uma cidade interiorana e pequena. Todo mundo sabe o que está acontecendo na cidade de Marília e sabe quem é o candidato do prefeito. Por mais que ele evite aparecer e mostrar o prefeito nas suas peças publicitárias, todo mundo associa a um governo que tem aí quase 90% de rejeição, né? Então, isso é um fator limitante aí. Historicamente, a máquina tem 20%. Historicamente, na cidade de Marília, a máquina, um governo ruim, sofrível, chega com 18% a 20%. Das intenções. Você vê que tem dificuldade para chegar perto do que é o historicamente para um candidato que tem apoio da máquina municipal, da prefeitura, da administração, né? Quem tem o controle da máquina municipal, historicamente tem algo em torno de 18% a 20%. Isso. E sobre a avaliação do governo, muito pouco mudou também, né? De julho para setembro. Do panorama geral, a aprovação lá em julho era de 20,4, agora é de 20,7. 0,3. E a desaprovação saiu de 75,2, aí sim subiu para 76,1. Então, uma mudança leve, né? Aumentou, na verdade, o índice de reprovação. Agora, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a Câmara Municipal também, expectativa aí de formação da Câmara espelhando a própria pesquisa, Paraná Pesquisa, claro que projetando para o cenário do Legislativo, que são eleições distintas. Uma votação é do Executivo, outra votação é proporcional, é do Legislativo, mas dá para a gente fazer um cenário ali, em termos de projeção da composição da Câmara Municipal, que passa a ter 17 vereadores e não mais 13 vereadores. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Mas eu queria aqui uma coisa que eu venho batendo na tecla desde o início, em termos de potencial de crescimento, e que pode servir aí para um reposicionamento da candidatura da frente de esquerda, né? Que tem, talvez um ruído seja esse, porque a Nayara Mazzini, ela usa o 50 e não o 13. A Nayara Mazzini, na verdade, é do PSOL e não do PT. E ela recebeu o apoio da federação PV, PT, PCdoB, que é a federação que elegeu o presidente Lula. Mas não usa o número 13, ela usa o 50. Então pode começar daí um ruído. E a gente não tem visto também, em termos de presença física da campanha na cidade. Não tem. A modinha dessa eleição são aquelas bandeirinhas fixas lá, né? O Windbanner. A bandeirola lá que a pessoa fica segurando, essa é antiga. Eu não sei qual é o nome técnico, aquelas... Windbanner. Windbanner. Esse Windbanner é a febre, é a novidade dessa campanha. E a gente não vê nenhum material Windbanner, visual, né, mais intensivo, eu não vi nenhum até agora, da Nayara Mazzini. Então talvez é a hora de repensar aí a presença, a estratégia de campanha da Nayara Mazzini, porque segundo a pesquisa, a própria Paraná Pesquisa primeira, o governo Lula tem 30% de aprovação na cidade de Marília. 30%. E eu sempre falei, a Nayara tem potencial de crescimento, porque ela está praticamente sozinha na avenida. Tem a candidata... A Lilian Miranda, mas ali é um voto mais ideológico, mais de extrema esquerda, né? Normalmente não consegue adensar massa, né? Eleitoral. Já o da Nayara é do partido, ela tem o apoio do partido do presidente Lula. 32% de aprovação. E o candidato a vice dela também é do PT, né? O candidato a vice, bem lembrado, é do PT. Então ela teria um potencial de crescimento na medida da aprovação do governo Lula na cidade de Marília. Nós estamos numa bolha da direita aqui que, historicamente, na polarização era tucana. Era PT, PSDB, PSOL, PSDB, 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 PSDB
historicamente tucana, né? Que ali era esquerda e centro-esquerda. Agora você tem uma polarização esquerda e direita, né? E virou um reduto bolsonarista, né? Então você tem aqui no espectro centro-direita, você vem aí com a guinada ao centro do PSDB também, você tem aí Vinícius Camarinha, Garcia da Radassa, que é o novo, 30, você tem o Ricardinho Mustafa, 22, que é o partido 22, o João Pinheiro, 28, né? Então você tem os 4 candidatos que totalizam quase 80% das intenções. 80%, eles estão acima da bolha. Que se você tem 30% de aprovação do Lula e o Lula teve 24% dos votos na eleição presidencial, né, eles estão acima do que seria o potencial de voto à direita. Já a Nayara, que estaria na avenida da esquerda, com 24% dos votos na eleição presidencial e 32% de aprovação do Lula, aparece com apenas 3,2%. E eu sempre cravei, a Nayara tem potencial de crescimento, ela está numa avenida sozinha, porque a Lília Miranda é uma candidatura de esquerda, mais extrema esquerda e mais ideológica, né? E a Nayara não está revertendo isso em votos, esse potencial que ela tem. Tanto que os candidatos de direita estão estourando a bolha que seria na casa dos 70%. Né? Estão com quase 80% das intenções de voto. Então talvez fique o alerta aí, e aí eu já faço a análise para a Câmara Municipal. No ritmo em que está, no posicionamento atual de campanha da Nayara Mazzini, que tem o apoio, repito, do PT, da federação ali, embora seja 50%, que é o partido PSOL, não vai fazer representação na Câmara Municipal mais uma vez. Então, o intensificar a campanha da Nayara Mazzini pode ser uma estratégia legal para ter ao menos um representante na Câmara Municipal. Porque você tem ali a mudança na legislação eleitoral para a Câmara Municipal, você pode ficar na sobra ali, pode fazer, atualmente você tendo 80% do percentual de votos de uma cadeira, você consegue na sobra, entra na sobra. Antigamente, na legislação antiga, só a partir do momento que você elegia um vereador, você disputava na sobra. Agora, 0 vereador, você consegue fazer um na sobra, se a sobra sua for o maior quociente de votos, né? Então, no ritmo atual, mesmo com a mudança da legislação, a esquerda, o PT, o PSOL, o PV e PCdoB podem ficar sem representação na Câmara Municipal, né? Então, aí seria uma estratégia de massificar a questão visual da Nayara associada ao presidente Lula. Sim. Associar a imagem. Os eleitores de Marília não estão tendo essa percepção, que a Nayara é o Lula, a Nayara é o PT. É algo assim muito simples, né? De você tentar massificar a imagem dela na cidade, associando a esses eleitores, que 30% da cidade de Marília, 32% aprovam o governo Lula. 24% da cidade de Marília votou no Lula na eleição presidencial. Mas não está tendo essa associação entre a Nayara Mazzini e o presidente Lula e o governo petista em Brasília. Né? Falei besteira ou vocês concordam? Não, concordo. Não, é isso mesmo. Em termos de potencial de crescimento, ela está com 3,2%. Né? Eu acredito que tem a variação, a opinião, né? A variação um pouco para mais pela questão até da pesquisa, né? Das margens de erro, que eu acho que também, no geral, a pesquisa é feita com uma massa, e eu acredito que essa massa seja mesmo de direita. Mas eu realmente concordo com você. Eu acho que ela não estão sendo usada essa imagem. Será que é uma questão aí de não querer fazer poluição visual na cidade? Será? Mas eu acho que tem que ser mais pragmático. Não, acho que eu vejo que ela tá focando mais na internet mesmo. Eu acredito que na internet ela tem focado bastante. Nas bandeiras, nessa questão eu também não tenho visto, não. Eu não vi. Porque você tem, se eu estou na coordenação da campanha da Nayara, eu ia fazer, como que chama esses? Wind Banner. Wind Banner, eu ia fazer milhares de Wind Banner com a foto dela ao lado do Lula. Né? O presidente teve 24% dos votos aqui, né? Aqui que é uma bolha, repito, da polarização, sempre foi um reduto tucano e agora um reduto bolsonarista. Né? O pessoal brinca que é o Texas, né? Nós estamos no Texas aqui, né? Então, mas mesmo assim, na eleição presidencial teve algo em torno de 24% dos votos. Tem uma aprovação de 32% dos eleitores ao governo Lula na cidade de Marília. E não está sabendo associar a imagem dela, da Nayara, já não tem o número 13.
Sim. Ela está usando o número 50 do PSOL, que é o partido dela. Mas levando em consideração que o próprio Guilherme está sendo, o Boulos está sendo, como é que fala? Tá alavancado. Sim, não, e está sendo alavancado pelo Lula, né? Ele tem feito a campanha dele usando a imagem do Lula. Acredito que não seria um problema por conta do pessoal ela usar também, né? É que São Paulo aí o reduto do PT é muito mais forte, né? O reduto em capitais, cidades maiores, o PT tem um reduto muito mais forte do que nas cidades interioranas, né? Mas mesmo assim, para quem está com 3,2%, você ter a possibilidade de associar sua imagem a quem tem 32% de aprovação na cidade, é você ter a chance de multiplicar em 10 a sua intenção de voto, né? Claro, não vai pegar os 32% que aprovam o governo Lula em termos de voto, mas que pegue metade de quem votou realmente. Aí é eleitor, nós estamos falando de eleição presidencial, eleitor. Se ela conseguir metade dos eleitores do Lula, ela vai para 11%, 12%, nas intenções de voto. Então, ela já passa aí, acho que todos os outros que tá... Não é algo a ser fica ali com o Ricardinho, ela né? fica com o Ricardo. Não é algo a ser desprezado, né? Tanto que eu imaginava o potencial da Nayara Mazzini brigando aqui como ela fez na eleição passada, ela ficou em quarto, se não me engano, né? Foi terceiro, né? Então, ela na reta final, ela teve um sprint, né? Sim. E ela não usava a marca do Lula, né? O Lula nem era presidente da República, né? Agora ela tem condições de usar, talvez por isso, será? Alguma restrição por ela ser PSOL e o Lula PT. Ideológica, talvez. Então, eu imaginei que sim, mas levando em consideração que ela é do PSOL e que o presidente do PSOL é o Boulos, que também está usando a imagem do Lula, eu não sei se teria algum problema. É uma situação parecida, porque se houvesse restrição, não aceitaria o vice do PT. Exato, também, vice, exatamente. Como o Boulos lá, que é a Marta Suplicy, também. que é a vice, né? E que está fazendo então não há essa restrição, tanto que o vice dela é o professor Emerson, né? Henrique. É o Henrique Neves. Professor Henrique Neves, que é do PT. Né? Então até houve confusão, né, da questão da filiação partidária dele, né? Foi registrado errado e depois corrigiram o PT. Corrigiram, né? Então ela tem um vice do PT. Né? Ela tem um vice do PT. Então ela tem legitimidade total para usar a imagem do presidente Lula na sua campanha e alavancar esses 3,2% e também levar para as ruas, né? Uma questão de estratégia político-eleitoral, porque em tese ela tem uma avenida para bater na casa dos 23%, que se a gente for ver a votação do Lula na presidencial, e 32% a aprovação ao governo Lula dentro da cidade de Marília. Já no espectro da direita é o oposto, congestionadíssimo. Você não vê ali margem para alavancagem de um candidato. Para crescer, um tem que tirar voto do outro, só tirando o voto do outro. Isso pode ser aí um sinal de que vai intensificar a pancadaria nessa reta final. Porque Vinícius, Garcia da Radassa, Ricardinho Mustafa, João Pinheiro, em tese, buscam voto no mesmo cesto de ovos. Então, para um crescer, tem que tirar voto do outro, né? Já a Nayara tem condições de crescer muito aí, buscando quem é simpático ao voto de esquerda, ao voto ideológico mais de esquerda e o voto do presidente Lula dentro da cidade de Marília. Então, agora vai da estratégia e da competência da campanha, né? Em ir para a rua. E se não forem para a rua, não intensificarem, corre o risco de não fazerem um vereador sequer. Vamos deixar a questão da Câmara para o próximo bloco, após o intervalo comercial? Pode ser. Eu tenho um rascunho aqui de como deve ficar a Câmara Municipal a partir de janeiro de 2025. Isso, um rápido intervalo em 100,9, a gente vai continuar no YouTube Jovem Pan. Lembrando que essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Comasa, novo T-Cross com 10 mil de bônus na troca e taxa zero. Deixa eu deixar só uma provocação aqui também. Imaginem-se coordenadores das campanhas aí do Garcia da Radassa, do Ricardinho Mustafa, do João Pinheiro, analisando o adversário com 50,8% dos votos na pesquisa. Né? Você ter que intensificar, ter que levantar o moral da tropa para a reta final, faltam 19 dias a partir de hoje para as eleições. Qual a estratégia utilizar para você reverter 13,7% o segundo colocado, que é o Garcia, frente 50,8%, que é o primeiro colocado, o Vinícius Camarinha. 11% do Ricardinho, frente a 50,8%. Em 19 dias, o Ricardinho teria que subir um ponto ao dia e tirar subir um ponto em cima do Vinícius para chegar ainda com chance de reverter a eleição. 2 pontos ao dia. Porque você tem que subir um ponto e tirar um ponto. Não pode esse ponto que ele vai crescer vir do Radassa, do João Pinheiro e da Nayara. Tem que vir ser do Vinícius. Do primeiro colocado.
Quer dizer, 2 pontos ao dia para chegar em condições de disputar a eleição. É um desafio hercúleo para a gente discutir após um rápido intervalo comercial. É isso, a gente continua no YouTube. Jornal da Pan. Isso dá preguiça da saída. Não, então, cara. Eu já ia falar, Cara, que você vai com esse discurso bonito, Se você olha fosse- pra trás, cadê todo mundo, Se né? fosse eu falar assim, ó, dá a toalha aí, tchau, já tô saindo. Ai, eu também. Eu ia falar, gente, tô cansada. Não, até porque até aqui já teve um gasto de energia, um gasto financeiro, um gasto de psicológico, embates, exposição da marca, vida também, não só da marca, da vida, né? Sim. E aí, isso é o resumo do que foi feito nos últimos 40 dias. Estamos há 40 dias já nessa pancadaria. Aí faltam 19. Né? Você fala assim, ó, o que nós vamos ter que rever aí? Que a gente não, em 40 dias a gente chegou até aqui. Agora tem 19. Ó, tudo que a gente não fez em 40 dias, Tem que fazer agora. nós temos que fazer 3 vezes mais nos últimos 19. Né? Na opinião de vocês acham que agora esses últimos 20 dias vai piorar? Eles vão bater mais? Vão se expor mais ou não? Vai manter do jeito que tá? Não, teoricamente, quando você está acirrado é que aumenta, por exemplo, o que está acontecendo em São Paulo? Por que está essa pancadaria toda? Porque tá acirrado, né? Tem Os 3 disputando 2 cadeiras no segundo turno. É. Aqui não tem segundo turno. Sim. Começa daí. Então você tem 3 ali e vai ser no Photoshop, né? O cara pode ser primeiro ou terceiro e ficar fora da disputa. Né? Quem parece estar um pouquinho mais confortável para o segundo turno é o Nunes, né? O prefeito que disputa a reeleição parece, segundo as pesquisas, que estaria uma vantagem para se garantir no segundo turno. Sim, né? abaixo E aí do- Boulos e Marçal estariam disputando a segunda cadeira. Mas é tão próximo que pode o Nunes ficar fora do segundo E os turno, dois irem. os dois, pode ir o Nunes com o Marçal, pode ir o Nunes com o Boulos, que é tudo para acontecer. Um rápido intervalo E aí também no vira YouTube, a gente cadeirada volta já. mesmo, né? Uma nota aqui importante para nós, a gente Claro. fala há muito tempo sobre isso aqui, é a questão do prolongamento da Castelo Branco, que é um sonho logístico para a cidade de Marília, e que a execução do estudo, foi autorizado pelo governador Tarcísio e está a cargo da concessionária CART, que faz parte do Grupo Eixo. Então a CART, que administra a Raposo Tavares. Então não é a empresa que atualmente tem a concessão da Castelo Branco que ficará responsável. A concessão da Castelo Branco vai ser disputada em licitação. E acredito que o governo Tarcísio, que é um governo sério, não vai abrir a participação de empresas falidas e concordatárias, né, nessa licitação da Castelo Branco. Então a obra ali de interligação nossa aqui com a Castelo Branco, na verdade vai ser Echaporã, Lupercio ali, né? Isso. A gente teria que pegar ainda um trecho da Translixiriana, da BR-153, até Lupercio, e a partir de Lupercio a gente seguiria já na Castelo Branco, mas o prolongamento da Castelo Branco deve ficar a cargo da CART, que é a concessionária da Raposo Tavares. Então, o estudo está avançando e é um sonho logístico aqui para a cidade de Marília. Você tem em tese aí São Paulo de frente para Marília, né? É um sonho muito antigo em termos da nossa logística aí, que já tem a BR-153 cortando o Brasil de norte a sul, passando pela nossa cidade, embora com todos os problemas aí que a gente enfrenta com a Translixiriana, mas tem a BR-153 aqui, logisticamente isso é positivo, a SP-363, a SP-294, e agora a gente teria aí uma aproximação com a capital, em tese, né, entre aspas, né, com a possibilidade da duplicação do prolongamento da Castelo Branco, chegando até, no caso, Lupercio e Echaporã. Então a gente teria 2 opções: seguir pela SP-333 até Echaporã e pegar ali o prolongamento da Castelo Branco, já entrando na Castelo Branco, ou seguir pela BR-153 até Lupercio, que parece mais lógico, e aí politicamente seria muito interessante esse trabalho, buscando a duplicação da BR-153 no trecho Marília-Lupercio, que a gente teria toda duplicada o acesso nosso à capital
cidade de São Paulo, né? Se a gente conseguir duplicar a BR-153 de Marília até Lupercio e na sequência ali pegando o prolongamento da Castelo Branco até a cidade de São Paulo. Então, uma boa notícia aí, a autorização do governador Tarcísio, do governo do estado de São Paulo, para o prolongamento da Castelo Branco, que deve ser um sonho logístico. Na verdade, é do Espírito Santo do Turvo, que é o fim. A Castelo Branco acaba em lugar nenhum. É verdade. Ela acaba em lugar nenhum. É um projeto do governo militar, né, década de 60, 70, que deveria ir até Presidente Prudente. A Castelo Branco, originalmente, ela foi traçada, projetada para chegar em Presidente Prudente. E passaria aqui por Echaporã. Passaria por Lupercio, Echaporã, chegando até Presidente Prudente. Com a construção da Raposo Tavares, Prudente ganhou um acesso a São Paulo. E aí deixou de ser tão necessário a Castelo Branco chegar até Prudente. Só que nós ficamos no meio do caminho aqui, sem o nosso acesso à cidade de São Paulo. Mas vamos falar de pesquisa rapidamente, aí, que nós sempre estamos no limite também, mas só para dar essa nota positiva aí, o prolongamento da Castelo Branco sendo autorizado, mais uma etapa sendo autorizada pelo governador Tarcísio. Acho que é. Da Câmara vamos ter que deixar para outro dia, né? Câmara, A gente já Eu estouramos tenho um nosso rascunho aqui da horário. composição, mais ou menos, como eu acredito que vão ser distribuídas as 17 cadeiras, né? Um aspecto interessante aí é a possibilidade de, repito aqui, uma mulher ser a mais votada para o Legislativo, né? Hoje acredito que ela estaria, não sei se eu posso estar aqui, mas eu acho que ela estaria lutando ali por ser a mais votada. O FEF está bem posicionado também nas pesquisas, e a Fabiana Camarinha deve vir aí como a mais votada, o que deve lhe dar talvez força para até disputar a presidência da Câmara no dia 1º de janeiro, né? Lembrando que o mais votado, ele preside apenas a primeira sessão. Ele não ganha o mandato de presidente, que aí é disputado entre os pares, entre os eleitos, que vão definir a mesa diretora dos primeiros 2 anos. Presidente, vice-presidente, secretário, né, a mesa diretora e as comissões. Mas o mais votado preside a primeira sessão e dá posse ao prefeito eleito. Interessante isso, né? De repente podemos ter no cenário aí da Fabiana Camarinha dando posse a Vinícius Camarinha no cargo de prefeito da cidade de Marília. E aí o prefeito e o vice saem e os vereadores elegem, na primeira sessão do ano, a mesa diretora da Câmara Municipal. Mas a gente fala sobre a eleição da Câmara numa outra edição do Jornal da PAN, pode ser? Pode ser. A gente fica nessa mais pro Executivo. É isso. Isso aí em 9h05. Obrigado, Samanta Silva, editora do Jornal o Dia, participando aqui, trazendo análise, informações da Paraná Pesquisa, que foi divulgada ontem aí sobre o cenário eleitoral na cidade de Marília. Lembrando, antes da gente encerrar, que a Jovem Pan está com a promoção do Bruno Mars, né? Só entrar lá no Instagram da Jovem Pan Marília e no post oficial, seguir as diretrizes, você concorre a 5 convites, você e mais 4 pessoas no show do Bruno Mars, dia 9 de outubro, no Morumbi, e ainda leva R$5 mil para você poder gastar na viagem. O Qualize mandando para mim aqui no meu Instagram, @GerotoFilho, que o Gazeta entrou na corrida em Bauru, né? E a Paraná Pesquisa fez pesquisa em Bauru, né? Fez, foi a primeira em Bauru. Mas o Gazeta em função da saída do Ricardo Crepaldi da disputa, né? Exatamente. Mas a gente pode até citar amanhã no Jornal da PAN, sim, né, por curiosidade, aí, os dados da Paraná Pesquisa na cidade de Bauru. É isso. Obrigado mais uma vez, Samanta. Eu que agradeço. Termina aqui a edição 4.697 do Jornal da PAN em 100,9. A gente vai continuar mais um pouco ao vivo no YouTube Jovem Pan. É isso. Uma ótima terça-feira para você. A gente volta amanhã. Não falamos no YouTube. Não falamos do Frejá? Não, a gente tinha falado nem do Bruno Mars, falamos agora. Mas, para quem ainda está no YouTube, já dia 20 de setembro, sexta-feira, junto com a Orquestra Rock. Garanta os seus convites, eu já garanti o meu. E vai estar muito legal. Eu tô querendo ir também. Não, Samanta, você nem só de pesquisas você vive, precisa estar no Frejá e no Bruno Mars. Mas no Bruno Mars você tem que comprar e levar a gente. Nossa, do Bruno Mars... Quem não quer ir, né? Sonho, né? Mars? Quem não sonha estar no show do Bruno Mars? E agora com o Rock in Rio também dá até mais vontade, né? Tá xoxo o Rock in Rio, né? Ninguém nem... Isso que é edição de 40 anos, hein? O Datena que fez isso com o Rock in Rio, será? O Datena eclipsou o Rock in Rio? O Medina vai jogar a culpa no Datena, né? Vai falar que o Brasil tá um caos esse ano, por isso que não... Não, mas não trouxe nada, ninguém gente. Fala nada, ninguém... Né? Tinha toda uma expectativa de se assistir os shows. Sim, né? porque era 40 anos, né? Era pra ter... Parece que antes era mais divulgado, né? Mais divulgado, mas as bandas também, né? O Dia do Metal esse ano nem tem metal. E o pessoal de Marília que foi
roubaram o celular, foi feia a coisa lá. Nossa. Perderam o celular, perderam o cartão. Teve arrastão dentro do Rock in Rio. Diz que pra alimentação também tá ruim lá dentro. Cara, esse ano... Então, edição de 40 anos, né? Né, que triste, né? Que Acho que triste. tirando Imagine Dragons e agora vai ter, acho que a Megadeth, que é de rock, assim, no Então, no teve o metal. Evanescence, que Evanescence, foi legal. É, que foi legal. Acho que são as 3 bandas, assim, mais... Não sei. Todas as outras bandas famosas que vieram durante todos os anos não veio esse ano, né? E na verdade, é Pop in Rio faz tempo, né? Ah, vai ter sertanejo esse ano, né? Parece. Vai ter também? Mentira. Já tá uma salada mista. Alguém me já. falou. Cara, não sei se tem, mas... O Bruno Mal- Mars vem pro Rock in Rio, não, né? Mas posso falar? O sertanejo universitário é mais rock do que algumas atrações de pop que vão pro Rock in Rio. Ah, sim. É. Porque Com você certeza. pega o Em termos de o banda e universitário, apresentação ao Aham, em vivo. termos é um de rockão, banda, é um rockão brega anos 80. É, né? se for Anos analisar. 70, 80, é um Sidney Magal, Ainda bem isso. é um rockão ali, Biafra, né? É um rockão anos 70, anos 80 ali. Mais até do que muita atração pop, mais rock do que os pops, né? Que o Rock in Rio vem trazendo. Nossa, eu achei que o Bruno Mars viria por conta do Rock in Rio, mas na verdade não. Então, grandes nomes que vinham pro Rock in Rio já não vêm esse ano. Iron Maiden vem, mas não vem pro Rock in Rio. Bruno Mars vem, mas não vem pro Rock in Rio. Acho que mudou muita coisa, né? E vem tirando, né? Vem tirando o público isso. do Rock in Rio. Eles preferem agora, as bandas preferem vir fora do Rock in Rio, e aí o público prefere ir fora do Rock in Rio também. E o The Town parece estar mais forte que o Rock in Rio. O The Town, o setlist do The Town foi muito mais forte do que o de 40 anos do Rock in Rio. Exato. É o mesmo produção, é a mesma equipe, o mesmo produtor, é do Medina também, mas eu acredito que ele... Não, e o próprio Bruno Mars, quando veio no The Town, ele não estava tão em alta. Aí ele deu a guinada aqui no Brasil, agora ele está em alta. Ele Agora fez tá até em um feat lá com a Quem, Samantha? do Você que sabe tudo. Shallow Now lá, como chama? Da Lady Gaga. Da Lady Gaga, é Lady verdade. Gaga, tal. Então internacionalmente ele está alto de novo. Mas quando ele passou pelo Brasil, por isso que ele veio pro The Town. Porque você pega, por exemplo, é igual você sonhar que vai ter em rodízio alta gastronomia. Não vai ter. Não vai. Né? O festival é um rodízio. O festival você tem aí 5, 6 atrações por noite. Então, quando você pega um show da Taylor Swift, né? Então o promotor ele paga só a Taylor Swift e lota o ginásio, lota o estádio. Você num festival você tem que colocar 5, 6 atrações e o custo disso e o estádio é o mesmo. O espaço é o mesmo que você vai ter de público. Né? Agrega um pouco mais de público? Pode ser, agrega um pouco mais de público. Mas você tem 5, 6 atrações. Então nunca no rodízio você vai ter alta gastronomia. Você pedir um prato é uma coisa, você pedir um rodízio é outra. E o festival é sempre rodízio. Então eles vivem do quê? De quem está em baixa, oportunidade, cachê mais... E um grande cachê. Né? Trazer o cara pro... Como aconteceu com o Bruno Mars. Né? Ele tá num momento meio embaixo, ele vai para um festival, ele vai lá para cima. Aí ele volta pro Brasil sozinho, sem o festival. Sim, porque no festival até quem não conhece ele, não gosta dele, não queria ver, ele vai ter que ver porque está ali esperando um outro show. E é onde ele fica Ele fez conhecido. 2 noites no The Town. Eu nunca vi no Rock in Rio uma banda fazer 2 apresentações no mesmo festival. Acho que não também. No The Town ele teve 2 noites. E acho que ele viralizou também, porque ele ficou bastante tempo aqui. E aí, ele saiu muito, ele usou a camiseta do Brasil. Bruninho, né? Bruninho fez a meme, musiquinha lá, né? Então ele ganhou o coração E do o brasileiro né? gosta disso. Gosta, o brasileiro gosta. Imagina se levar o Coldplay. O Coldplay fez Rock in Rio o anterior. Né? Eles também ficaram aqui um bom tempo, foram pra rua, fizeram foram os pro bar. shows e tal. Agora pergunta se vai voltar dentro do festival. Não volta. Não, mas eles vieram, o ano passado eles estavam aqui, mas não foi no The Town, né? Ou foi show individual? Não, foi show à parte. Foi show fora, show à parte. Então usa o festival para alavancar, depois faz o show solo. Que é o que a maioria das bandas tem feito, até mesmo pela questão de ser um show melhor, né? Porque você vai no show do festival, como são outras bandas, é um show mais curto. Você vai no show só daquela banda, é muito maior. E é uma estrutura só pra Exato. você. O próprio show né? do Travis Scott em São Paulo semana passada foi bem melhor do que o show dele no Rock in Rio. Acho que a Ludmilla que tava reclamando muito da estrutura, que deu um problema também. Que já vem sido reclamada há muitos anos. Não é feito só pra você, né? Exato. Mas é isso. Termina aqui também essa edição da... Falando que tá muito xoxo o Rock in Rio. O Rock in Rio. Nossa indignação com o Rock in Rio 40 anos.
Não, pelo menos a gente tinha o gostinho de esperar o momento para assistir, nem isso tá tendo. Nem né? isso. Foi. Nem pela TV a gente tá Tá conseguindo. igual o jogo da assistir. seleção de futebol, né? Ninguém nem... Foi ontem? Aconteceu ontem? Ganhou? Perdeu? Tá nem aí mais. Perdeu o Paraguai, nós nem comentamos. Eu tô assim com o meu time do coração, então quem dirá com a seleção, né? Perdeu do Paraguai. Tô assim com o É isso, Corinthians. gente. A gente finaliza por aqui também a nossa transmissão no YouTube.